Agora, gente, eu quero que você veja como é que está a situação lá da cabeceira da ponte da NS3, que fica bem aqui na região norte. O local ele cedeu no domingo, agora uma cratera está se formando. A gente conversa ao vivo com a Aurora Fernandes, ela vai falar com a gente. Mostra aí, Aurora, a situação está complicada por aí, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Roger. Boa tarde a todos. Tá bem complicado assim. Inclusive, a gente não pode nem ficar em cima da ponte. Nós somos orientados por questão de segurança a só vir até no máximo aqui nessa rachadura, porque lá na frente o asfalto já cedeu bastante. Nós estivemos aqui no sábado, inclusive no J1 a gente mostrou a situação de como estava a ponte, e no sábado aquela faixa de asfalto que está caída ali dentro do buraco, ela não estava caída ainda, ela estava presa na via lá em cima. Então significa que está cedendo, o buraco aumentou bastante, inclusive, como a gente teve aqui no sábado, eu consigo fazer uma comparação, já aumentou bastante. E outra diferença, no sábado a ponte não estava inclinada, hoje já está. Olha só como a estrutura da própria ponte está inclinada. Eu vou chamar vocês para virem comigo até aqui do outro lado, porque aqui também tem uma diferença grande. No sábado a gente mostrou que nessa via aqui no sentido sul-norte, não tinha nenhuma rachadura, nenhum buraco. Agora hoje, olha lá como é que tá. O asfalto já começou a ceder, está acontecendo do mesmo jeito que aconteceu do outro lado. Começou um buraco pequenininho, o asfalto cedendo um pouco, e aí depois virou um buracão. Aqui, Luciano, mostra aqui embaixo, já está começando também a rachar do lado de cá. Será que é um sinal que vai acontecer a mesma coisa também? É por isso que a gente vai conversar agora com um especialista, que vai poder tirar as nossas dúvidas e dizer até que ponto essa estrutura da ponte foi comprometida. Porque as chuvas não pararam, deve demorar um pouquinho ainda para parar de chover. E aí, como é que vai ficar? Aquele buraco vai aumentar a cada chuva? Porque ontem deu uma chuva, nem foi tão forte assim. Olha como que aconteceu ali. A gente vai conversar agora com o professor Alexson Dantas. Ele é professor de Engenharia Civil da Católica, mestre em estruturas, doutor também em estruturas, né? Boa tarde. Boa tarde. Até que ponto a estrutura foi afetada com esse problema, professor? Visualiza-se aqui que a estrutura ela foi comprometida estruturalmente, né? Principalmente no seu trecho amontante. O que é o amontante? Onde a água entra na ponte. Então, realmente não é seguro as pessoas continuarem passando por aqui? Não, não é seguro. A gente viu que o fluxo, o trânsito, a via está interditada, porém, naquela passarela ali do lado ainda tem gente passando, inclusive de moto, embora a gente saiba que não pode, que está errado. Enquanto a gente está aqui, a gente viu muitas pessoas passando. É um risco? Com certeza, com certeza. A gente verifica que visualmente, na região inferior do pilar parede que suporta a ponte, há um desplacamento. Então, com a continuidade no período de chuvas, né, com o aumento da quantidade de chuvas, há uma tendência também de colapsar naquela região, né? Você estava me falando que você foi ali embaixo e a situação que está embaixo da ponte não é muito melhor do que a que a gente está vendo aqui em cima, né? Não. Observa-se rapidamente que a estrutura, na sua parte inferior, a ala, uma das alas ela foi partida, rompida, ou seja, a situação de confinamento e posteriormente, possivelmente, estabilização do solo está comprometida. O que pode ter causado esse problema, professor? O excesso de chuvas. Você acredita que foi a chuva? O excesso de chuvas atrelada à situação da estrutura da ponte também, possivelmente. Então, o que é necessário fazer aqui para solucionar? Olha, tem que fazer uma análise um pouco mais detalhada, né, e verificar a situação, possibilidade de restabelecer a condição estrutural da ponte ou de construir outra em função do custo, né? Você falou que aí vai ter que fazer uma comparação de quanto que fica para arrumar e de quanto que fica para fazer outra ponte. Exatamente, exatamente. A gente trabalha normalmente quando a gente tem um custo de reforço, de reabilitação de ponte até 70%, a gente considera que pode ser estabelecido. Caso ultrapasse 70% de um custo de uma nova ponte, de repente já seja interessante construir uma nova ponte. Em nota, a prefeitura falou para a gente que só deve fazer essa obra quando parar de chover, porque precisa que o solo esteja seco para poder fazer esses reparos. Essa ponte, do jeito que está, aguenta mais chuvas? Eu acredito que, continuando a chuva, e a gente ainda vai ter mais pelo menos 2, 3 meses de chuva, há uma tendência de o quadro se agravar.
Aqui, nesse lado, onde já caiu bastante, perto de onde a gente está, o asfalto está começando a rachar. Aqui bem embaixo de onde a gente está, Lucilano, já começou a rachar. Pode acontecer desse lado a mesma coisa que aconteceu do lado de lá, formar uma cratera? Aqui a gente tem a região do encontro. Então nós temos a parte da estrutura em si da ponte com uma transição com o pavimento da pista. Tá? Então, como já houve a perda da ala, né, e há uma perda de linearidade dos elementos estruturais, há uma tendência de uma perda de estabilidade do solo aqui e de, claro, continuando as chuvas, e há uma tendência de realmente colapsar também nessa região. Só para explicar melhor, o professor já estava conversando comigo antes, a ala é uma parte que fica ali no início da ponte de concreto e que segura todo esse aterro que é onde a gente está em cima. Por conta da força da água da chuva, tem chovido bastante nos últimos dias e aqui vem toda a água da chuva das Arnos, desce, escorre por aqui. Essa força da água da chuva derrubou o concreto que segurava esse aterro e aí isso acabou enfraquecendo um pouco a estrutura da ponte. Só para explicar de uma forma mais simples, é mais ou menos isso, né, sim, professor? sim, exatamente, exatamente. Do outro lado, pode acontecer a mesma coisa, a gente mostrou ali no início que está começando um buraco também ali do outro lado. Pode acontecer a mesma coisa? Sim, pode sim. Por quê? Porque com o aumento da chuva, aumento da vazão, a gente verificou que na parte inferior da região de jusante, onde a água sai do pilar parede, já está havendo um desplacamento entre o pilar e a região de fundação, né, e o elemento de fundação. Então, com o aumento das chuvas, com o aumento das vazões e com o aumento dos empuxos do solo, que a água ela vai também percolar por cima, né, já que já abriu uma região ali, então haverá uma tendência de forças horizontais naquela parte superior aumentar e tender a colapsar também. Agora, essa obra que é uma obra relativamente nova, houve um problema no fim de 2018, salvo engano, e em 2019 eles resolveram, reinauguraram a via, aconteceu o problema de novo. O que precisa ser feito para não se repetir? Porque vai continuar chovendo, todo fim, início de ano vai continuar chovendo. De acordo com a sua experiência, o que precisa ser feito para não acontecer de novo? Primeiro, tem que verificar se realmente o problema é estrutural ou é devido à natureza. Devido à natureza, a gente fala o seguinte: quando a gente projeta uma ponte, a gente tem que fazer o estudo hidrológico, ou seja, qual é a vazão real, né, ou próxima daquela, né, que pode acontecer, que pode surgir uma ponte. Normalmente a gente faz um tempo de recorrência, ou seja, a gente leva em consideração as chuvas numa regressão linear de 100 anos atrás. E a gente verifica as situações de picos. E a partir daí a gente faz dimensionamento hidráulico da ponte. A gente verifica qual a distância entre os pilares na sua região central e a altura em relação ao pavimento, para que aquela água ela possa escoar de maneira segura. Então seria interessante avaliar quanto de chuva que choveu, que teve agora, confrontar com o projeto da ponte e verificar a solução mais adequada para que isso não ocorra mais. Então, de uma forma mais simples, o que está acontecendo é que a ponte não está aguentando o volume de água que ela está recebendo. Pelo menos agora não. Pelo menos esse volume não. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Roger, a gente volta com você e vamos continuar acompanhando aqui a situação da ponte. Inclusive, queria deixar um alerta. O engenheiro falou várias vezes que não é seguro passar por aqui. Enquanto a gente estava aqui, a gente viu inúmeras pessoas passando de moto ali pelo passeio. Olha, Lucilano, mostra ali, tem até 2 rapazes passando, inúmeras pessoas passando de moto ali. Gente, não é seguro. A ponte pode colapsar a qualquer momento. Não pode passar por aqui, Roger. Tá certo, Aurora. Realmente esse alerta ele precisa ser reforçado. A gente viu ali, né, o cordão de isolamento, né, mas as pessoas continuam passando por ali. Gente, é perigoso. A gente viu que do sábado para cá já está aí com uma expansão muito maior do buraco da cratera, né? Do outro lado, a rachadura ela já aumentou. Então, por favor, não passa por ali não. Vamos evitar um acidente. Combinado assim?